Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Como vocês podem perceber, mais um vídeo daqueles na base da correria dentro do carro. Estou a caminho do SBT. Sim, estou a caminho do SBT com a camisa do Flamengo. Nada mais justo depois do que a gente pôde observar do Flamengo diante do Juventude na noite de ontem no Maracanã, 6-0, em um placar extremamente justo. Poderia ter sido até mais, porque o Flamengo foi avassalador do primeiro minuto ao último minuto. Um Flamengo daqueles que o torcedor gosta de assistir, um Flamengo jogando absurdamente muito bem. Foi uma aula de futebol dentro de campo, foi um jogo perfeito, mas a noite do Flamengo foi quase perfeita. Se dentro de campo o Flamengo fez aquilo que todo torcedor gosta de assistir, nas arquibancadas, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que a diretoria precisa repensar a questão do valor dos ingressos, porque é inadmissível o que aconteceu ontem nas arquibancadas, e nós vamos falar sobre isso. Tem também informações importantes aí envolvendo o Flamengo, que se prepara para pegar o Vasco da Gama, jogo no sábado também no Maracanã, 6h30 da noite. Isso tudo e muito mais, mas antes, já que o Flamengo venceu muito bem, 6-0, dá a moral aí no canal Vene Casagrande, se inscreva no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like, isso ajuda demais. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, mesmo que eles sejam torcedores de outros clubes, é para eles verem como o Flamengo vive um grande momento. Embora recentemente muita gente tenha tentado colocar crise lá no Flamengo, onde não tem, depois daquela derrota para o Central Córdoba pela Libertadores. Mas, repito o que eu falei na ocasião, e eu não sou engenheiro de obra pronta, quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu venho defendendo essa tese. O Flamengo não perdeu na ocasião porque poupou 3 titulares no primeiro tempo. O Flamengo perdeu porque o Felipe Luiz tomou decisões erradas, o time estava numa noite horrível, coletivamente falando, individualmente falando, mas foi um acidente de percurso. Tanto é que de lá para cá o Flamengo vem fazendo bons jogos e atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, está na frente do Palmeiras, mesma pontuação, 10 pontos, mas leva vantagem no critério de desempate, até porque o saldo de gols do Flamengo é muito bom, se eu não me engano, de 9, depois da vitória de ontem em cima do Juventude. E sobre essa vitória, antes de mais nada, não deixe aquele seu amigo, aquela sua amiguinha, torcedor rival, dizer: ah, mas era o Juventude. Para quem acompanha o futebol brasileiro, e eu falo isso de uma maneira bem tranquila, porque eu venho assistindo praticamente todos os jogos, assim, eu tô viciado em assistir jogo do Campeonato Brasileiro, e eu falo sem medo de errar. O Juventude não é um mau time, não é um time mal treinado. Pelo contrário, tem seus problemas, por exemplo, bola aérea. O Juventude toma muito gol de bola aérea e o Flamengo soube aproveitar essa fragilidade do Juventude, tanto é que fez 2 gols dos 3 primeiros aos 21 minutos. 21 minutos do primeiro tempo já estava 3-0 Flamengo. 2 gols de bola aérea e 2 gols bem parecidos. Cruzamento de Arrascaeta numa falta na entrada da área. O primeiro foi do Pulgar e o outro foi do Danilo. Inclusive o Danilo fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. E por falar em Danilo, um número importante, um dado importante, ele acertou 100 passes dos 105 tentados no jogo contra o Juventude. É um cara que tem uma qualidade absurda no passe, uma saída de bola muito boa. Tanto é que o Danilo, ele jogou no lugar do Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz é responsável pela boa saída de bola e o Danilo ficou responsável pela boa saída de bola do setor defensivo. Então foi um Flamengo que soube fazer o jogo fácil, porque o Flamengo foi extremamente intenso. E assim, eu tava pensando, cara, que comigo, quem foi o destaque do jogo? Eu não consigo definir óbvio, o Arrascaeta jogou muita bola. Inclusive, para mim, o Arrascaeta fez o gol mais bonito da rodada do Campeonato Brasileiro. Que golaço ele fez, cara. É simples, mas que é bonito demais. Sabe aquela pessoa que não precisa de maquiagem para ficar bonita? É essa analogia que eu vou fazer. Tem gente que acorda bonito, que não precisa se preparar. O Arrascaeta faz o simples ser lindo, ser maravilhoso. E foi um golaço que ele fez. Além disso, ele vem de um grande momento. Inclusive, mesmo na derrota para o Central Córdoba, o Arrascaeta fez um bom jogo. Isso precisa ser mencionado. Essa, para mim, talvez seja a melhor notícia no Flamengo nos últimos dias. Porque eu não me recordo de um Arrascaeta jogando tão bem numa boa sequência de jogos como ele vem fazendo. Em 4 jogos,
Ele tem 2 gols e 4 assistências. Cara, é assustador. É assustador. O cara tá jogando muita bola. E quando ele joga muita bola, dificilmente o Flamengo joga mal. Outro que jogou muita bola, o Gerson. Embora não tenha feito gol, não sei o quê, mas ele foi super importante em todos os momentos da partida. Seja na saída de bola, seja marcação sob pressão, seja na qualidade do passe no meio de campo, seja na qualidade do lançamento para mudar o lado de ataque do Flamengo. Então, jogou muita bola também. O Alexandre, infelizmente, acabou saindo no primeiro tempo, mas estava fazendo uma boa partida. O Wesley, vale mencionar o cruzamento, e a gente vai falar do Pedro, é óbvio. O Pedro faz um gol de cabeça, o cruzamento do Wesley foi perfeito, gente. E é um fundamento que ele não que o Wesley não tinha tanta qualidade. A gente vivia reclamando, cara, o Wesley não cruza, ele não sabe cruzar. Ele vem melhorando isso, ele vem aperfeiçoando isso. E ele mostrou isso nesse cruzamento para o atacante Pedro. Cara, todo mundo jogou muito bem, assim, de verdade. Eu não consigo... O Michael perdeu um gol que não pode perder. Talvez tenha sido o ponto negativo nessa partida aí, mas mesmo assim eu considero a partida do Flamengo perfeita, até porque o Pedro entra. A partida foi tão perfeita que o Pedro ele faz o primeiro gol nessa volta dele após bater um pênalti, ele perde o pênalti e a bola consegue voltar para ele vai lá e estufa a rede. Inclusive, bater pênalti não é o forte do Pedro, né? Isso aí a gente sempre mencionou aqui, é algo que ele precisa melhorar, que ele precisa evoluir. Mas o gol de cabeça dele, nossa senhora, que força, que força. E ele até falou sobre isso depois do jogo, falou que trabalhou muito nesse período aí, 7 meses que ele ficou ausente dos gramados, trabalhou muita força na academia e a gente pode ver que o Pedro voltou muito bem. Calma, é muito cedo para dizer, pronto, voltou, já está 100%, não vai ter mais nada. Eu lembro que quando o Bruno Henrique voltou depois da grave lesão no joelho, foi exatamente isso. Voltou muito bem, aí teve um problema físico, ficou um tempo no DM, aí depois retornou e retornou muito bem. E sobre o Bruno Henrique, aquela situação a gente não tem novidades ainda, envolvendo a situação dele fora das 4 linhas. E por falar em situação fora das 4 linhas, para mim, a noite só não foi perfeita por conta das arquibancadas. A gente pôde ver um público ontem muito abaixo, 31 mil pessoas no Maracanã, 2 setores fechados. Eu vou ser bem sincero, a diretoria ela precisa rever isso, porque ontem teve protesto da torcida do Flamengo, xingamentos ao presidente BAP, faixas. Ano passado, contra o mesmo Juventude, o Flamengo botou mais 60 mil pessoas. E eu fui fazer a busca pelo ticket médio ano passado. O valor do ticket médio ano passado era de R$50. Esse ano, Flamengo e Juventude ontem, o valor, a média do ticket, o valor do ticket médio foi de 75. Ou seja, é um aumento de 50%, se a gente for botar aí, se eu não tiver errado, né? O meu forte não é muito cálculo não, mas é isso mesmo, aumento de 50%. Então acho que a diretoria precisa rever isso, porque a noite só não foi perfeita por conta dessa situação. Agora, dentro de campo, a gente pôde ver um Flamengo com um repertório absurdo, e chega com muita moral para pegar o Vasco da Gama, inclusive já projetando esse jogo de sábado. Eu vi o jogo do Vasco de terça contra o Ceará nem fez uma marcação tão forte sobre pressão e mesmo assim conseguiu impor dificuldades na saída de bola do Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama jogar da mesma maneira que jogou contra o Ceará, contra o Flamengo, arrisco a dizer que tem mais uma goleada pela frente, porque o nível técnico do Vasco contra o Ceará foi assustador de uma maneira extremamente negativa. Me assustei, de verdade. E o Flamengo eu me assustei de uma maneira extremamente positiva. Não me assusta porque eu sei que o Felipe Luiz ele consegue entregar isso, sei também que os jogadores conseguem entregar isso. E você, torcedor rubro-negro, eu sei, é difícil você não ficar mal acostumado, mas diante de um calendário que exige tanto dos atletas, não ache que todo jogo do Flamengo vai ser como foi contra o Juventude. Não é assim, porque o Flamengo apresentou uma parte física também extremamente importante, os jogadores muito bem fisicamente. Então, dentro de campo, noite perfeita, gostei demais. Para mim é um tipo de jogo que o Felipe Luiz tem que colocar num DVD e falar assim, gente, isso aqui é o jogo que eu quero sempre de vocês. E nas arquibancadas fica esse lado negativo aí. Eu acho que fica esse pedido para a diretoria rever essa situação, porque de fato não dá para o Flamengo ficar jogando para 30 mil pessoas no Maracanã. Esse público não é o público do Flamengo. O Flamengo é 60 mil, é Maracanã lotado todo jogo.
Dito isso, galera, tô entrando na ponte aqui, daqui a pouco tô lá no SBT. Abraço, tamo junto. Fui!